Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Hoje dando continuidade nos estudos do Direito Civil, Direitos Reais, onde nós estamos estudando os efeitos da posse, e nós já vimos o efeito da posse sobre, em relação à defesa possessória, a defesa da posse, os efeitos da posse sobre os frutos, e o efeito da posse em relação à responsabilidade, em relação à perda ou deterioração da coisa. Hoje, o último efeito que nós vamos estudar é o efeito da posse em relação às benfeitorias feitas na coisa. Primeiro ponto, o que vem a ser benfeitorias? Uma leve revisão lá do Direito Civil 1, lá do início, onde nós vamos aprender, onde os senhores já aprenderam o que são benfeitorias. Benfeitorias. Benfeitorias são o quê? São melhoramentos, são algo, algo construído, algo realizado na coisa. Então são melhoramentos na coisa. São obras ou obras realizadas na coisa que servem para três coisas, ou para a sua manutenção, ou para o seu melhoramento, ou para o seu embelezamento, ok? Por isso que nós temos aqui em relação às benfeitorias, três tipos de benfeitorias. Benfeitorias necessárias, Benfeitorias necessárias são aquelas para a conservação da coisa. Se não for realizada essa benfeitoria, a coisa vai perecer. Tem que ser feito. Então vamos imaginar uma casa, um terreno com uma casa, e essa casa ela tem uma parede, uma parte da casa que está caindo, ou porque tem ali uma viga que já apodreceu e tal, ou seja, tem que ser trocada, porque senão a casa cai. Então a benfeitoria é necessária, ok? Para a conservação da coisa. Benfeitorias úteis. Benfeitorias úteis são aquelas para o melhoramento da coisa. Então, eu vou realizar essa benfeitoria para que eu possa utilizar a coisa melhor. Então, vamos imaginar também uma casa onde ela tem uma varanda, só que eu quero fazer uma varanda em volta da casa inteira. Ela só tem de um lado e eu quero fazer ela em volta da casa inteira. Então, eu faço essa benfeitoria. É uma benfeitoria útil. Por quê? Porque vai melhorar o que é a utilização da casa. Mas ela não é necessária. Eu não preciso fazer a varanda senão a casa cai. Eu preciso fazer a varanda porque eu quero dar uma utilidade melhor à casa, ok? E por fim, as voluptuárias. São aquelas para mero embelezamento, Ou seja, eu vou lá e faço nessa casa, na frente, um chafariz. Eu gosto de chafariz e eu quero fazer um chafariz na frente da casa. Essa benfeitoria é o quê? Voluptuárias, Essas benfeitorias estão ligadas diretamente aos efeitos da posse em relação a elas. E aqui mais uma vez nós temos que identificar a posse de boa e má fé. Por quê? Porque essa classificação ela que vai dar base para que seja aplicado os efeitos da posse em relação às benfeitorias. Então relembrando lá, posse de boa fé, aquela que eu adquiro sem saber a origem, eu não sei como que o antigo possuidor a adquiriu. Posse de má fé é aquela que eu adquiro sabendo que o antigo possuidor adquiriu essa posse com um dos vícios da posse, ou violência, clandestinidade ou precariedade, ok? Então vamos lá. Quais seriam os efeitos em relação ao possuidor de boa fé? Bem, o possuidor de boa fé, ele tem o direito, ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis, Então a lei assegura ele, Então esse possuidor de boa fé, ele adquiriu a casinha lá, consertou a parede que estava fazendo com que a casa poderia cair, benfeitoria necessária. Fez a varanda em volta, benfeitoria útil, e foi um chafariz na frente da casa, voluptuária. Aí ele descobre que não, aí vem o proprietário, que tem lá na escritura pública registrada, e falou, a casa é minha. O cara que tinha invadido a minha casa, que te passou a posse, ele não tinha esse direito, porque o senhor está aqui na posse, mas está de boa fé, mas por ele ter adquirido de boa fé e feito as benfeitorias, a lei garante a ele o quê? Indenização pelas necessárias e úteis. E a voluptuária? A voluptuária ele pode arrancar e levar embora. Nesse caso ele vai ter o quê? Ser indenizado pelas necessárias, consertou a parede, que a casa podia cair, pela varanda que ele fez, e o chafariz que ele colocou lá, ele pode pôr, carregar ele, pôr em cima do caminhãozinho e levar embora, porque ele tem esse direito. Esse é o possuidor de boa fé, ok? E o possuidor de má fé? Bem, o possuidor de má fé, primeiro, ele não vai poder carregar, levar embora as voluptuárias. Então, se esse possuidor construiu lá, a parede, a varanda e o chafariz, for de má fé, primeiro, ele não vai poder levar o chafariz embora, ele vai ter que deixar o chafariz lá, ele não tem esse direito. Segundo, ele não vai ser indenizado pelas benfeitorias úteis. A varanda que ele fez em volta da casa,
ele não vai ser indenizado. Ele só tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. E por quê? As necessárias não são aquelas para, né, garantir, para que a coisa não pereça. A casa não estava lá com a parede que ia cair se não fosse arrumada. Ou seja, se ele não tivesse feito essa benfeitoria, o atual proprietário, né, poderia não ter a casa mais, porque a casa poderia ter caído. Ele foi lá e arrumou a parede, benfeitoria necessária. Então, é justo que ele, mesmo de má fé, ele seja indenizado por essa benfeitoria necessária. Então, o único direito do possuidor de má fé é a indenização pelas benfeitorias necessárias. Enquanto de boa fé, ele tem direito de ser indenizado pelas necessárias, úteis e poder levantar, né, levar embora as voluptuárias, ok? E eu coloquei aqui direito de retenção. Isso é um direito muito importante que se aplica também em relação ao efeito da posse sobre as benfeitorias. Por quê? Só o de boa fé tem esse direito, tá? O de má fé não tem, tanto que eu coloquei aqui direito, né, posse de boa fé, direito de retenção. O possuidor de boa fé, ele tem direito de reter o bem consigo até a sua indenização ser paga. Então vamos imaginar que esse possuidor de boa fé, ele foi lá, né? Ele arrumou a parede da casa, ele fez a varanda e fez o chafariz, ok? Aí vem o proprietário e fala, olha, eu sou o proprietário, está aqui escritura pública registrada, tal, quero que você saia da casa. Não tem problema, eu vou sair, vou levar meu chafariz embora, porque a lei me dá esse direito, só que você tem que me indenizar pelas úteis necessárias, mas não tem como te indenizar agora. Então, excelência, juiz, eu quero exercer meu direito de retenção. O juiz vai falar, tudo bem. No que pese o possuidor, né, não ser o proprietário, que ele é só o possuidor, mas ele é de boa fé, eu, juiz, falo o quê? Dou a ele o direito de retenção. Ele fica no bem, usufruindo do bem, até o proprietário indenizar ele, né, as benfeitorias úteis e necessárias. Tá? Isso é um direito que só o de boa fé tem. Tá? O de má fé, nós vimos que ele tem direito à indenização das necessárias aqui, benfeitorias necessárias. Contudo, ele não tem direito de retenção. Ele vai ter que sair do bem e aí o cara vai pagar. Se não pagar, ele vai ter que entrar com ação, né, civil lá de cobrança, normal, para ter esse direito, ok? Então, o importante aqui é esse direito de retenção, beleza? E aí nós terminamos o efeito da posse, né? Efeito, e vimos, né? O efeito da posse em relação à defesa da posse, o efeito da posse sobre os frutos, o efeito da posse em relação à responsabilidade de deterioração da coisa e o efeito da posse sobre as benfeitorias, ok? Tá? Então aprenda direito, a OAB mais perto de você.